So, I have a hard time to prepare words Então, para mim é difícil às vezes preparar uma palavra if it's not something that God is already speaking to me about. se não é sobre algo que Deus já tem falado comigo. And so every time I come over here, Então, toda vez que eu subo aqui, it will always be about something God is changing me, vai ser sempre sobre algo que Deus tem mudado em mim. that God's been causing me to see that I need to work on my Que life. Deus tem me mostrado aquilo que eu preciso trabalhar na minha vida. So today I'm going to be brief, Então, hoje eu vou ser breve, but I hope that this blesses you because mas eu espero que isso venha te abençoar, it has been truly changing the way I think porque isso realmente tem mudado a forma com que eu penso. and the way I go about talking to people about God. E do jeito que eu chego nas pessoas para falar sobre Deus. Not too long ago, Não há muito tempo atrás, I went to someone's house eu fui na casa de alguém and we were sitting at a table e a gente estava sentado na mesa and there was a couple there e tinha um casal lá, expecting a baby like we are. esperando, né? Estavam grávidos, assim como eu e a Jamila estamos. And the father, E o pai, he said something ele falou algo that is according to the Bible. que é de acordo com a Bíblia. He said, I'm going to teach my child this way. Ele falou, eu vou ensinar o meu filho, minha filha desta forma. I'm going to raise him this way. Eu vou ensiná-los, educá-los assim. And it was according to what the word of God said. E estava de acordo com o que a palavra de Deus falava. And the people who were there, they were a few Christians. Not everyone was a Christian. Tinha alguns cristãos lá, mas não eram todos. And the wife E a esposa got really upset. ficou muito brava. And she said, E ela falou, well, he's not going to be raised that way. ele não vai ser educado dessa forma. That is wrong. And she just went Isso on é a errado. rampage E ela começou a falar, about all the things that she thought was wrong with what he was saying. começou a falar sobre todas as coisas que ela achava que estava errado, né, de acordo com aquilo que o marido dela tinha And falado. it got so deep that, I mean, by the end of the E conversation, chegou num ponto que no final da conversa, she was cursing her own child. ela já estava amaldiçoando o seu próprio filho. Like, well, I hope he comes out this way so you can Nossa, learn your eu espero lesson. que ele venha dessa forma para que você aprenda essa lição. And E I wanted to say something. eu queria dizer algo. You know, I was, Eu you know, estava, but I didn't. mas eu não falei. I didn't say anything. Não falei nada. And that really bothered me. E aquilo realmente me incomodou. And days later, E dias depois, I was driving thinking about this because I eu do that a estava lot. dirigindo e pensando sobre isso. Eu faço isso muito. I'll be thinking for an hour about one thing, just silent in the car, Eu- arguing with myself. Eu dirijo e fico pensando por uma hora, né? Discutindo comigo mesmo. I promise you, one day I was driving Eu te digo, uma vez eu estava dirigindo and I was getting so heated with myself. e eu estava ficando bravo já comigo mesmo. And I was going like, E eu estava lá. and I looked to the E side eu olhei pro lado. and there's a guy looking at me like this. E tinha um cara olhando pra mim lá, tipo, And I was like, Eu- okay, all right. Ok. Let's keep it inside. vamos, né, manter entre nós. But I asked myself, why didn't I speak? E eu pensei comigo mesmo, por que eu não falei nada? Why didn't I say anything? Por que, né, eu não verbalizei? Because the reality of it is, in Porque that conversation, Naquela conversa, a realidade era, that by the end, if there was a person there who never heard of the Word of God, se tivesse uma pessoa lá que nunca tivesse ouvido da palavra de Deus, the lie of the world prevailed against the truth that I was supposed to preach. a mentira do mundo parece que prevaleceu sobre a verdade que eu deveria ter falado. I knew what the truth was, Eu sabia o que a verdade era. and I did not say anything. E eu não falei nada. And the reason I didn't say anything, E a razão pela qual eu não falei and I nada, put a lot of thought into this, e eu pensei muito sobre isso, it's because little by little, foi porque, pouco a pouco, my generation a minha geração and the generation that's coming after e me, a geração que está vindo depois de mim, especially them, especialmente eles, we are being conditioned nós estamos sendo condicionados to be non-controversial, para ser não controversos, to be peaceful at all para things, estar em paz com todas as coisas, to not
speak the truth if the truth offends someone Para else. não falar sobre a verdade se a verdade ofende alguém. And let me tell you something. E deixa eu te falar algo. That is strong in my generation, Isso é forte já na minha geração, but it is far strong in the generation that's coming after mas me. é muito mais na geração que está vindo depois de nós. Like the youth of our church. Eu tô falando dos jovens da nossa igreja. And if you don't believe me, Se você não acredita, you ask your son or daughter, você pergunte para o seu filho ou para sua filha. if a controversial topic came in school, would they dare say what they believe in? Se algo vier controverso na igreja, Na escola. na escola, desculpa, que vai ser contra aquilo que eles acreditam, qual vai ser a posição deles? I've been there. Eu já estive nessa It's posição. difficult. É difícil And we are, e nós somos, by media, by everyone that's around us, pela mídia, por tudo que está à nossa volta, we are being taught temos sido ensinados to not spike confrontation para não causar confronto, because it's better that way. porque é melhor dessa forma. If the word that you believe in Se a palavra que você acredita is not what's trending on our modern society, não é aquilo que está trending na nossa sociedade, you want to explain what trending is? o pessoal tem em português também, está na moda. Na moda. É. Yeah. Okay. Did you know what trending was, Mom? No. Okay. I just wanted to make sure. And I want to preach about that today. E eu quero pregar sobre isso hoje. I want to preach about truth, Eu quero pregar sobre verdade. about what is the truth for us Christians. Qual é a verdade para nós cristãos? And God bless me. Amen. Que Deus nos abençoe. Amém? All right. So what is the truth for us Christians, Então, o que é a believers? verdade para nós que acreditamos? First there is a foundation that we need to lay down before we talk about this. Primeiro tem uma fundação que a gente precisa colocar antes de começar a falar sobre isso. And that is Isto é, whether or not you believe the word of God. querendo ou não, se você acredita Ask na the palavra de person Deus, next to you. pergunta para a pessoa do Do seu you lado. believe the word of God? Você acredita na palavra de Deus? Is it truth above all else? É a verdade soberana acima de todas as outras Ask yourself, coisas? is the Pergunte a si word of mesmo. God to me É a palavra de Deus para mim the truth above all else? a verdade acima de todas as outras as coisas. It's funny, you know. Sabe, é engraçado. I think God is talking to me about E this eu acho que Deus tem falado comigo sobre isso. because, you know, I talk to my mom a lot. Porque eu falo com a minha mãe muito. And if you know my mom, E se você conhece a minha mãe, she will tell you the truth. ela vai te falar a verdade. Jamila and I were talking a few days ago. A Jamila e eu estavam falando alguns dias atrás. It wasn't about my parents. Não era okay? sobre meus pais, ok? It was about other people. Sobre outras pessoas. But I said, Eu babe, disse, babe, as people get older, à medida que as pessoas envelhecem, they change. eles mudam. You know, they just say whatever they want. Eles só falam aquilo que, né, que dá na telha. And Jamila said to E me, a Jamile me falou, they don't change. eles não mudam. Who they are Quem eles são comes out easier. sai naturalmente. Começa a She sair said, melhor. there's a filter. We're born with a little filter. Nós nascemos com um filtro Okay? And as age goes e by, à medida que a gente envelhece, this filter gets smaller and esse smaller. filtro vai se desgastando. So I told my mom this. Então eu falei isso para minha mãe. And my mom was like, my E filter minha mãe falou, disappeared meu years filtro ago. já desapareceu anos atrás. Years ago. Yeah, it's thinner than a page. É muito mais fino do que uma folha de It's not papel. filtering anything Não anymore. está filtrando mais nada. You know? And one time I was talking to my mom, I was E like, uma vez eu estava falando com a minha mãe, I went to ask her for advice. e eu fui pedir para ela um I said, conselho. Mom, I gotta talk to this Disse, person mãe, eu about tenho que this falar and com essa this. pessoa sobre isso e And aquilo. I'm thinking about, you know, maybe eu I tô can pensando start que talking about talvez like, you know, the sky Eu posso falar and sobre o get céu and e slowly get there. You know what I mean? né, devagarinho chegar My lá. mom's like, E minha mãe, no, Goody, you just come Não. out and say it. você pega, You just chega lá say e it. fala. Você fala. You know? She's like, I'm too old to Ela fala, step on já tô eggshells to muito talk to velha people. para you know? ficar pisando em ovos para falar com as pessoas. So God bless her. Então, Deus abençoe ela. But let's just follow a little bit of what the Word of God says about truth. Então, vamos seguir o que a palavra de Deus fala sobre In verdade. John 4:6, Azaf, you can put everything in João 4, Portuguese. 6. You just put everything in Pode Portuguese. colocar tudo em In português. John 14, João 14, 6, 6. it says, I am the way, Jesus is saying here, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except
through me. So Jesus is saying, I am the Então way, Jesus está falando, eu sou o caminho, I am the eu truth, sou a verdade and I am the life. e eu sou a vida. And that no one E ninguém goes to the Father, to vem ao God. Pai, a Salvation Deus. doesn't come through anyone Salvação não vem através de nenhum outro, except through me, a which não is ser Jesus. através de Jesus. And in John 1, this is Então, what it em says. João 1 fala, In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. So Então, let's make that connection before we start, right? vamos fazer essa That conexão antes de Jesus começar. and Que the Jesus, Word of God na is the palavra de truth, Deus, é a verdade, and according to the Bible, de which we've acordo com a established is verdade, the truth we believe que in, estabelecemos é a verdade na the qual only way you acreditamos. come to God A única forma de chegar a Deus is through é Jesus, através de Jesus. is through the Word. É através da palavra. Amen? Amém? And in John 8:31, E em João 8:31 it says, fala: If you abide in my word, you are my disciples indeed, and you shall know the truth, and the truth shall set you free. Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele é o 32. Yeah, 31, 32. So. Bota o 31 de novo para mim, Azaf. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. And you shall, if you are my E se disciples você é meu discípulo of Jesus, de Jesus, you shall know the truth, você deverá conhecer a verdade, and the truth shall set you free. e a verdade vos libertará. Now look at this, guys. Agora olha isso. It's 2 Timothy 2 Timóteo, chapter 4. capítulo 4. Verse 2. Azaf, don't put it Verso up yet. 2. Just leave it there. So here we can see, Então aqui a gente pode ver, and the reason I wanted to make this the truth e a razão pela qual eu quero mostrar a is verdade, because we live in times é porque nós vivemos em tempos where the Word of God, onde a palavra de Deus, so that it's not controversial, que não é algo controverso, so that it is not something para que não controversial, seja algo controverso, so that it's not making anybody feel para uncomfortable. que não faça com ninguém fique Or uneasy. inconfortável, né? In many churches, Em várias igrejas, has been tailored. as coisas têm sido trabalhadas, The Word has been customized ela tem sido customizada ou formatada to not cause uncomfortableness, para não causar com que as pessoas ficam to not allow people desconfortadas, to feel uneasy. para que elas não fiquem com aquele sentimento, né, pesado dentro delas. But what does the Word of God say about this? Mas o que a palavra de Deus fala sobre isso? Zaf, put up Hebrews 4:12. Asaf, Hebreus And this is 4:12. why that sort of changing or diluting Isso é o porquê que mudar ou diluir, or like I said, tailoring, that's the best word I tipo, think I né, can use, formatar, doesn't work não trabalha, não funciona as the Word was intended to be. conforme a palavra foi planejada para ser. Because look at what it says Porque olha o que diz aqui, in Hebrews 4:12. em Hebreus The Word 4:12. of God is living and powerful, sharper than a two-edged sword. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois You can gumes. finish that, Krika. E penetra até a divisão da alma e espírito e de juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. The Word of God A palavra de Deus, is meant to cut. ela é para cortar. It is meant to challenge us. Ela é para nos desafiar. We need to understand that we are Nós infected precisamos entender que a gente está afetado, infectado by sin pelo pecado. and by the sin and by the mentality that the devil has for a long time E pela mentalidade invested que in o putting into the diabo já world. tem investido em colocar no mundo. So
when you hear the word of God, Então, quando você ouvir da palavra de Deus, it should be uncomfortable. deveria ser algo It desconfortável. should be good news because salvation is E attached to deveria it. ser algo, né, And boas hope. novas, porque salvação e esperança estão conectados a ela. But it also cuts like a Mas two-edged sword. Da mesma forma, ela corta It como uma doesn't espada de allow dois us to gumes. live the life in sin that we used to Ela live. não permite que a gente vive a vida de pecado que a gente estava. So the word of God, yes, Então will a be palavra de Deus uncomfortable at vai ser times. desconfortável em algumas vezes. And look at what it says in Matthew 5:17. E No, olha I'm o que sorry, que not fala em- Matthew 5:17. Em Mateus? No, it's 2 Timothy 4:2. 2 Timóteo 4, 2. This is powerful, guys. Look at this. Preach the word. Pregue a palavra. 2 4, Timothy 2. 4:2. All right. Preach the word. Pregue a palavra. Be ready in season and out of season. Insta a tempo e fora do tempo. Convince, Admoesta. rebuke, Repreende. exhort, Exorta. with all long suffering and teaching. Com toda longanimidade e ensino. For the time will come when they will not endure sound doctrine, Porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, but according to their own desires, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, because of their itching ears, they will heap up for themselves teachers, ajuntarão para si mestres, and they will turn their ears away from the truth segundo seus próprios desejos, and be turned aside to fables. e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão a fábulas. But you be watchful in all things, Tu, porém, sê sóbrio em tudo. endure afflictions, Sobre as aflições, do the work of an evangelist, faze a obra de um evangelista. and fulfill your ministry. Cumpre o teu ministério. That is powerful, man. Isso é poderoso. When I read that, E quando eu li Listen. aquilo, quando eu li aquilo, I said, eu disse, I have been that kind of Christian eu that tenho is sido aquele tipo de cristão that is charismatic. que é carismático. I want to get into a place and I want people to like me. Eu quero chegar num lugar e eu quero que as pessoas gostem de mim. So I watch what I say. Então eu cuido do que eu falo. I know the truth, but I Eu know conheço a verdade, the justice of God, eu sei da justiça de Deus and I know the mercy. e eu sei da misericórdia. And when I'm talking to people, E quando eu falo com as pessoas, I offer the mercy, eu ofereço a but I misericórdia, hide the justice. mas eu escondo a justiça. And I hope that they will like the church enough and E eu like the espero que eles people vão gostar enough das pessoas, da igreja, o that by the time suficiente justice comes around, para que no momento que a justiça chegue, they will hopefully stay. eles vão, né? Eu espero que, agora eles vão ficar. And that is wrong. E isso é errado. And many times E muitas vezes I've argued with my mom eu já discuti com a minha mãe, because I said, porque eu lhe disse, you're being harsh. você está sendo dura. You know what? Sabe o quê? She's right. Ela está certa. I'm wrong. Eu estou errado. Because if I want to have, you know what? I was talking to a Sabe, friend the eu other day estava at my falando house, com um amigo outro dia na minha casa. and he said, Ele we falou, live nós vivemos in apologetic Christianity. desculpas de evangélicos, sabe? A gente está sempre se desculpando. An apologetic Christianity, where the word of God Onde a that is palavra de supposed to Deus, cut, que é suposta cortar, that's supposed to que challenge, deve nos desafiar. that's supposed to say no, change dizer- is needed, Não, mudança sim, ela é necessária. we are afraid of Nós saying it. temos medo de falar. At that table, Naquela mesa, the God who has given me everything I have, o Deus que tem me dado tudo o que eu tenho, that gave me the house I prayed so que me much deu for, a that gave me casa the pela que eu wife orei, I prayed so a much for, esposa pela that qual is eu giving me orei, William. que tem me dado o William. When it came time for me to raise the banner for Quando o him, tempo chegou de eu levantar a bandeira por ele, I hid. eu escondi. How will the world know the truth Como o mundo saberá da verdade if we will not preach it? se nós não iremos pregar? Listen, I'm not saying Escute, eu não estou dizendo that we're supposed to go to people que and nós say, devemos chegar para as pessoas e dizer: "Hi, how you doing? Ei, como você I just está? want to let you know you're going to hell." Eu só quero te That's dizer, not what você I'm está indo saying. para o inferno. That's Não not é what isso I'm que eu saying. estou falando, But what I gente. am saying Mas o que eu is estou that we dizendo should aqui, not accept nós não deveríamos de aceitar false doctrine
falsas doutrinas that is served as são the Word of God. servindo como palavra de Deus. That because the modern times have E changed, por causa dos tempos modernos, the Word of God should change. a palavra de Deus tem mudado. I was telling my friend the other E day, eu estava falando para um amigo meu he outro said, oh, it's dia, just a matter of time Ah, before não. they start changing the Bible isso é só uma questão de tempo até que eles começam a mudar so a that it Bíblia, reflects modern que society. possa refletir os I nossos told him, tempos look, de hoje. when the Word of Sim. God at Jesus' time Olha. wasn't up to modern society. Quando a palavra de Jesus na época dele não estava de acordo Even com then, os tempos dele, até naquela even then, palavra, naquele His, tempo, the good news as boas novas was news. eram boas novas. It was news indeed, and it will Eram still be news verdade, forever. né? E vão continuar sendo por toda a It will not eternidade. change. Não vai mudar. Jesus said, don't think I came to, this is in Matthew 5:17. Em Mateus Don't think I 5:17. came to destroy the law or the prophets. I did not come to destroy, but to fulfill. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. For surely I say to you, till heaven and earth pass away, one jot or one little will by no means pass from the law until all is fulfilled. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará a lei, um só i ou um só tio, até que tudo seja cumprido. We should not Nós não devemos feel afraid when we speak of the truth of the Word of Não God. devemos ter medo quando falarmos da palavra de Deus. Even though people around us Mesmo might que as not like pessoas us, ao nosso redor talvez não gostem, we need to speak the truth nós precisamos falar a verdade. because the truth is the only thing that will affect Porque change. a palavra de Deus é a única coisa que vai causar mudança. The truth of God will A affect verdade de change. Deus vai causar mudança. Every Christian at one point in their journey E todos os cristãos, em algum momento na sua caminhada, will be challenged by the Word of God. vai ser desafiado pela palavra de They Deus. will need to change something Eles regarding vão their lives. precisar mudar algo na caminhada deles na vida com Deus. When I was 16 years old, Quando eu tinha 16 anos, I came to my father one eu vim day, pro meu pai um dia and I being the, let's say, smarty pants e eu sendo tipo that I thought I was, tipo espertinho que eu achava que eu era. Man, my mother said to me when I was young, she said, Minha one mãe day you're falou gonna pra look mim, back and you're gonna realize how Um dia você vai olhar para stupid trás e você you're being. pra trás e vai ver o quão estúpido que você estava sendo. I was like, today I look back, E I'm eu like, olho my e eu God, disse, meu Deus, I was stupid. eu You era know? estúpido. It's unbelievable. Inacreditável. But Mas- I came to my father and I said, Mas I'm eu not cheguei pro going meu to pai e church, disse, eu não vou na igreja. trying to, Tentando, tipo, give him a little. dar um, And né? he said to me, E ele me falou, okay. ok. And I was expecting him to say, oh, you should go. E eu tava esperando ele dizer, você deve No, ir. come on, Gudo. Vamos, Guto. That's what I was expecting, Era really. isso que eu tava esperando. And he said, Ele falou, you should go você deveria ir, because you're not saved. porque você não está salvo. And that, let me tell you something. E aquilo, I did not like that. eu não gostei de ouvir aquilo. And I said to him, E eu falei para ele, what do you mean? You're saying if I die, Como, you tipo think assim? you really, você realmente acha que eu tô indo pro inferno? Go ahead, you can do it. você acha que eu realmente estou indo pro inferno? You think I'm really going to hell? And he said, absolutely. E eu falei, com certeza. And I said, E eu disse, well, whatever. And I didn't. Tipo I assim, went to church, e eu fui na igreja. but he did not spare the truth. Mas ele não me poupou da verdade. Many times in our when we're sitting with our family members, Muitas vezes, quando a gente está com os nossos familiares, with our friends, os nossos amigos, they say things they know we do not agree eles with. falam coisas que eles sabem com as quais nós não concordamos. But because we do not like controversy, Mas porque a gente não quer controvérsias, and because we don't like, oh, I'm not going to e cause porque, a tipo, thing, eu não quero causar nada aqui, we allow the lie that Satan instilled gente- in the minds to prevail, permite que aquela mentira de Satanás venha prevalecer. and we who have the truth inside of E us nós que temos a verdade em nós, stay quiet. permanecemos We calados. should not stay quiet. Nós não deveríamos We permanecer should start calados. speaking truth Nós against devemos lies. começar a falar verdade contra as mentiras. Another thing happens. Outra coisa aconteceu, It happens a lot. e acontece muito. There's a lot of people who go to church
Tem muitas pessoas que vão à igreja and they pick the truths they agree with, e eles escolhem as verdades com as quais eles concordam. and they throw aside the ones that they think just do not apply to E them. eles colocam de lado aquelas que eles acham que não se aplicam na vida deles. Be very careful. Seja cuidadoso. Azafi, can you put the Matthew, let's start on Matthew 5:18. Mateus 5:18. Next one. Go ahead. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Next. Pois eu vos digo que a vossa justiça não se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Zaf, can you put the one in English, this one, verse 20? For I tell you, unless your righteousness surpasses that of the scribes and the Pharisees, you will never enter the kingdom of heaven. It is the whole truth. The word of God is Essa not a verdade half-truth. é uma verdade inteira, não uma verdade parcial. So we need to stop being apologetic Nós precisamos parar de ficar dando desculpas when we're talking to our family members, quando to our estamos falando friends, com os nossos familiares, amigos, and tell them, e dizê-los: look, I love you Olha, with everything I have. eu te amo com tudo que eu tenho. You are flesh of my flesh, bone of my Você é bone. carne da minha carne, osso do meu osso. But if you do not Mas se você accept the truth of não Jesus aceitar Christ, a verdade de that Jesus, He is your Savior, que Ele é o seu Salvador, you will not enter the kingdom of você heaven. não entrará no reino dos céus. That is the truth. Essa é a verdade. That's what my father was telling me. Isso era o que meu pai estava me dizendo. No, you will not get into heaven with the Não, você lifestyle não you have. vai Guto. entrar no céu com o seu I'm estilo sure de that hurt vida. him. Eu tenho certeza que isso But machucou that ele. was the truth. Mas aquilo era a verdade. We are in great danger Nós estamos correndo um perigo of having thousands of people attend church every de Sunday. ver milhares de pessoas vindo na igreja todos os domingos. And if they do not allow the entire Bible, the E entire se eles truth não of God permitirem que toda a verdade de Deus entre to challenge their lives, para desafiá-los, they might live a whole life thinking they're doing well eles talvez vão viver uma vida inteira and pensando find que eles out in estão the end indo that they are bem. not welcome in the kingdom. E no final vão descobrir que eles não vão ser bem-vindos. It no is our céu. job to speak the truth. É o nosso trabalho And falar I'm a telling you verdade. because God has been telling me E eu tô that te I falando porque have Deus tem not me been falado preaching the whole porque truth. eu não tenho pregado toda a verdade. Can I tell you the time that I've most spoken to people about God Sabe, o tempo que eu falei mais sobre Deus com pessoas has been when He gave me my house. foi quando Ele me deu minha casa. See, when I got a blessing, I was Tipo, all, God gave me my Quando house. Deus me deu uma bênção, God is Deus me great, deu uma God is casa. amazing, God is Deus é all things good. maravilhoso, Ele é poderoso. And He is. E Ele é. But when someone says a lie about Mas the quando Bible, Deus I fala, chose to stay alguém fala quiet uma mentira sobre because Deus, it would have sobre a been palavra, controversial. eu fico quieto porque isso seria controverso. When our sisters and brothers Quando os nossos irmãos e say irmãos something that is not right, falam algo que não está certo, especially especialmente in the midst of people who are not saved yet, no meio de pessoas que ainda não foram salvas, we should speak the truth. nós deveríamos falar a Because the verdade. Bible says Porque a that the Bíblia word diz of God does not come back que a empty. palavra de Deus não volta vazia. It will not fall into emptiness. Ela não vai cair. So we need to believe Só precisamos acreditar that although we might be called annoying, que mesmo que a gente possa ser chamados de chatos, that although somebody might not agree with us, talvez alguém pode não concordar conosco, we are speaking the truth. nós estamos falando And a when the verdade. truth is spoken, E quando a verdade é falada, it is the only way that lives change. é a única forma de pessoas Because a serem false transformadas. gospel, a Porque tailored, o evangelho diluted falso, gospel transformado, diluído, will only go so far. só vai chegar até certo ponto. Will only go so far. Now, Então, one thing I want to talk about uma coisa que eu quero falar is how do you, as a member of our church, como sendo um membro da nossa igreja, how do you receive the truth? como você tem recebido a verdade, Right? certo? We've talked about the truth. Falamos sobre To a the verdade world. para o mundo. We have a lot of work to do. Nós temos muito trabalho para fazer. Because in schools today, if Porque you nas speak out your escolas hoje, mind, se você falar aquilo que você tem pensado, you are a hater.
você é odiado. You are a hater. Não. Você passa a ser aquele que está propagando o ódio. And that is very truthful in verdade. what's coming to our children. Isso é muito verdade, porque o que está acontecendo com os nossos filhos hoje. And that's why I'm saying E é isso que eu estou dizendo. we have churches who have given into this, Nós temos igrejas que têm cedido a isso. who have given in to many lies, Que têm not cedido one a or two, várias many, mentiras. Várias. to be okay with the times. Que está tudo bem com o que está acontecendo. And if we do not stand for the truth of God, E se nós não nos posicionarmos para a verdade de Deus, raw and unfiltered, da forma nua e crua, very good, raw and unfiltered, nua e crua, we who are called to be the voice of God down here nós que fomos chamados para ser a voz de Deus aqui na terra, would be just part of the machine, seríamos somente parte desse maquinário, right? certo? This is what's been happening. E isso é o que tem acontecido. But let me tell you something that I was seeing about the truth. Deixa eu te falar algo que eu tinha visto sobre a verdade. In 2 Samuel, Em 2 Samuel, when David, quando Davi, he was supposed to be at the war, ele era para estar na he guerra was supposed to be in battle, and he didn't go. e ele não foi, And he saw that woman, the naked woman. e ele viu aquela And mulher he took andando her na and varanda, e ele he pegou ela, he had relation with ele her. teve um relacionamento com ela, And then he found out who her husband was. e daí ele descobriu quem o marido dela He era, sent him off to war mandou ele para frente da batalha, so that he would die on para que ele purpose. fosse morrer de propósito, Uriah. Urias, And then Nathan calls David. e aí Natan veio e chamou Davi, And Nathan tells him, David, e Natan falou para ele, let me, Davi, let me tell you a story. deixa eu te contar uma história. There were two men in a city. Tinha 2 homens na cidade. One was very rich, Um era muito rico. had all kinds of head of cattle, head of lamb, and all that. Tinha gado, tinha terra. And then there was a poor man. E tinha um homem pobre. And this man E esse had only homem one lamb, só tinha uma terra. one lamb. Um cordeiro, uma Yeah. ovelha. And he brought that lamb from when it was very young. E ele cuidou daquele cordeiro desde novinho. Nathan even says he ate from his table. E ele fala que ele comeu da sua própria mesa. This man loved this lamb. E esse homem amava esse cordeiro. And one day a foreigner, a visitor from another land came to the rich man's house. Um imigrante veio para aquela, lugar, Came to the rich man's para a house. casa do homem rico. And instead of the rich man taking one of his flock E ao invés do homem rico pegar entre algum dos seus to serve that para man, servir aquele homem, he went and got the poor man's lamb ele foi e pegou o cordeiro do homem pobre and sacrificed it to give to that man to eat. e sacrificou para dar para aquele homem para comer. And David said, "How dare this E happen? Davi falou: como que isso pode ter Tell me who this acontecido? man is and I will go make it right." Me fala quem esse homem é que eu vou consertar isso. And Nathan said, "It was you. E Natan falou: era você, It was you." foi você. And David was king. E Davi era rei. David could have turned to that prophet and E said, Davi podia se voltado para aquele profeta e dizer: "Who do you think you are? quem que você pensa que você é? I could have you killed if I Eu wanted to." posso te matar se eu quiser. But no. Mas não. David immediately Davi said, imediatamente falou: "I have sinned against the Lord." eu pequei contra o Senhor. He paid a high price. Keep on Ele going. It's pagou a um good preço alto. it's a good part of the Bible. He paid a high price for Ele that. pagou um But preço. I want to ask you, Mas eu quero te perguntar: when the king of a nation was faced with the truth about him, quando um rei de uma nação foi confrontado com uma verdade a respeito dele, a man who was called a man after God's own heart, um homem que foi chamado segundo o coração de Deus, what was his immediate reaction? qual que foi a reação dele? Humbleness. Humildade. He turned to him and said, "I have Ele sinned virou against the Lord." e disse: eu pequei contra o Senhor. Can I ask you something? Posso te perguntar And be algo? honest with E seja yourself. honesto consigo mesmo. If the leaders God put in this church Se os líderes dessa igreja comes to you chegarem até você and tells you the truth about something you're doing wrong, e falar a verdade sobre algo que você tem feito errado, how will you react? como você reagiria? Will it be with anger? Seria com raiva? Will it be because, now hear me out, Escute.
will it be? seria: Who does this house cleaner think she's talking to? quem que é essa house cleaner, essa mulher que limpa a casa pensa que é? Will it be like that? Because Seria assim? let's be honest, Vamos ser honestos, right? certo? We look a lot at people's Porque a gente olha muito para titles. os títulos das pessoas. Or will it be Ou seria the truth a verdade is what they are saying sobre aquilo que eles têm falado? and I need to change? E eu preciso mudar. It is the truth. É a verdade. The A truth verdade is the only thing that will set us free. é a única coisa que vai nos libertar. The reason A why there razão- are Christians who stay in church for Se years tem cristãos que permanecem na igreja por anos and you never see change in their e lives você nunca viu mudança na vida deles, is because at some point é porque em algum momento they put their truth before God's truth eles colocaram a sua verdade própria diante da verdade de Deus and they never change. e nunca mudaram. Truth Verdade, calls out change. a verdade chama mudança, clama por mudança. So, just some examples. Alguns exemplos. When your leader comes to you and says, Quando seu líder chegar até você e falar: "My brother, my meus sister, irmãos, minhas irmãs, you are spoiling your kid rotten. você está mimando seus filhos. You need to change because that's going to be a problem in the Você future." precisa mudar porque isso vai ser um problema no futuro. When they come and say, "Look, Quando eles vêm e dizem: we've prayed for 6 jobs. nós oramos por 6 trabalhos. You've received 6 jobs. Você recebeu 6 trabalhos. You were fired from 6 E jobs. você foi demitido dos 6 trabalhos. You need to change." Você precisa mudar. Are you going to be upset with them or are you going to realize, Você vai estar man, bravo this com makes eles? sense? Ou você vai entender? You don't even need the Holy Spirit there. Você não precisa nem do Espírito Santo para te dizer isso. You know what I mean? Certo? So, Então, let's allow vamos permitir ourselves que nós to have a relationship temos um relacionamento with the truth, com a verdade. with the truth about our lives. Com a verdade sobre as nossas vidas. You know? My brother, you got to change. Meu irmão, você precisa mudar. Pastor, I want to have a role in the church. Pastor, eu quero, fazer algo na igreja. Well, how responsible are you now that you don't have a role? Você já é responsável agora que você não tem nenhum trabalho na igreja? These are all things that come up all the time. Isso são coisas que vêm a todo momento. And if we do not allow correction, E se nós não permitirmos sermos corrigidos, there is no change. como haverá mudança? This is my last thing, and then we're going to come to a close. E isso é a minha última coisa, a gente vai fechar. When I had a friend Eu tinha um amigo that was an awesome person que era uma pessoa maravilhosa, and had one issue, mas tinha um problema. which is this person was a bit selfish E sometimes. essa pessoa era um pouco egoísta às vezes. And you kind of let it go because Sabe, às vezes você, deixa pra lá, there were so many good qualities to this person. porque essa pessoa tem tantas outras boas qualidades. As I was writing this word, I E à started medida que eu estava escrevendo essa palavra, thinking about, man, eu estava pensando sobre the reason why you need Jesus a to get razão into pela heaven, qual você precisa de Jesus para entrar ao céu. it's because the Bible É porque a and the Word Bíblia of God, e a palavra de Deus, it challenges you ela te in desafia all the aspects of righteousness. em todos os aspectos da sua própria retidão. Here's an example. Aqui tem um exemplo. There's good people out there. Tem boas pessoas lá fora. I've met a man who was rich. Eu conheci um homem que era I've worked rico. with a man who Eu was trabalhei rich. com esse homem. And he would give to all kinds of charity. E ele doava para tudo quanto era o tipo On de caridade. Thanksgiving, he would go to the Em ações de shelters graças, ele and ia he ir would para offer lugares food. e ele oferecia comida. So a man who has an incredibly Então, giving heart, Um homem que tem um coração doador who was cheating on his spouse. estava traindo a sua esposa. A charitable man Um cara doador, with good qualities of com kindness, boas qualidades de bondade, but lacking on lying and faithfulness. mas falhando
na sua fidelidade com a sua esposa. You can be part of church Você pode ser parte da igreja and have many e qualities. ter muitas qualidades. But if you don't allow the entire truth of Mas se Jesus você to não come permitir in, que a verdade toda de Jesus venha e entre, there are aspects that we are weak at, tem aspectos que a gente é fraco. and we need to be E challenged. nós precisamos ser desafiados. You know, this is an issue that I have, for Isso é example. um problema que eu tenho. If I'm the kind of person, Porque eu sou o tipo de and I feel pessoa... like God has really worked on this hard on me. E eu sinto que Deus tem trabalhado duro But nisso em mim. because Mas I work very hard at church, always porque have, eu sempre trabalhei na igreja, even when I was far from God, mesmo quando eu estava distante de Deus. I worked so hard at church, eu I gave trabalhava so tão much duro, of my eu me time, doava completamente. that when I was Que challenged quando eu era desafiado, at my character, e o meu caráter, I would say, but I work more than everybody. mas eu trabalho mais do que todo mundo. I give more of my time than everyone. Eu dou muito mais de mim do que qualquer outro. It was an excuse. Era uma desculpa. You understand what I mean? Sabe o que eu estou You- dizendo? That's why the whole entire É truth por isso que a verdade toda needs to be preached. precisa ser pregada. That's why a person É porque e por isso é uma pessoa who comes from the world que vem do mundo and says, I'll take half of the e Bible, diz: eu vou pegar metade do que está na Bíblia, but this part of my lifestyle, I want it to remain the same, mas essa parte da minha vida eu quero que permaneça a mesma. still doesn't go into heaven. Continua sem entrar no céu. Is it a good person? É uma pessoa Absolutely. boa? Com Is it a certeza. saved person? É uma pessoa salva? No. Não. That's why the truth is so important. Por isso que a verdade é tão importante. Because it's the entire truth. Porque é toda a verdade. Amen? Amém? But this friend of mine Então este meu amigo called me one day. me ligou um dia. No. We were with each other. We saw each other. Não, a gente estava um com o outro. And this person said, E essa pessoa falou: I've heard from 2 people this week that I'm selfish. eu ouvi de 2 pessoas essa semana que eu sou egoísta. What do you think? O que você acha? And I was like, Eu. man, this is tough. You know what I mean? Like, Isso aí é difícil. and I was like, Eu. well, you're a Well, very good person. Você é uma pessoa muito boa. You know, here's where you start walking on the eggs. E You know aí what I quando mean? você You're começa, né, yeah. pisar em You're ovos. like, well, you're a very good person. No, I just Então- want you to tell me. Calm Mas eu down. não, I quero que você will. me fala. Não, calma aí, eu vou chegar So, lá. you're a very good person. Você é uma pessoa muito boa, You have an amazing heart. você tem um coração maravilhoso, But there are times, mas houve vezes, sometimes, às vezes, algumas vezes. not often, but still too much, Não assim sempre, mas continua, né? where Onde yes, you're a bit selfish. você realmente Man. é um pouco egoísta. This part. What? O quê? Do you know what I do for people? Você sabe o que eu faço pelas pessoas? I absolutely know what you Eu, do for people. com certeza eu sei o que você faz pelas pessoas. You know, making a long story short, Então, encurtando, resumindo, this person didn't talk to me for 3 weeks. essa pessoa não falou comigo por 3 semanas. Finally, this person called me Depois desse tempo todo, essa pessoa me ligou. and said, "Hey, how you doing?" Sei, como é said, que você está? "Hi, hey, haven't talked to you in a long time." Ei, não tenho falado com você, como é que você está? Said, "Listen, the last time that I spoke to you, Olha, a última vez que a gente falou, I think God's trying to work on something in my life." eu acho que Deus está querendo trabalhar algo na minha vida. And I stopped to think about it, E eu parei para pensar sobre isso. and I think you're right. E eu acho que você está certo. I think I do have an issue with selfishness. Eu acho que eu tenho um problema com ser egoísta. And I was like, all right. It's okay. Do you wanna go grab lunch? Aí você quer And almoçar, that was fazer alguma good. coisa? E foi bom. But this is what I mean. Mas é isso que eu quero dizer. Let's take the truth. Vamos pegar a verdade. Let's be preachers of the truth. Vamos ser pregadores da verdade. Let's never forget this verse E at nunca- 2 Timothy 4:2. Não vamos esquecer desse That is a verso good verse em to keep Timóteos. in É your muito bom. in your kitchen wall and stuff, you know. Tenha na sua It's a cozinha, good verse to nas keep. paredes da sua casa, que é um verso muito bom. And as we teach our children, E à medida que a gente ensina os nossos filhos and as we teach people who are newly converted, e ensinamos os que são recém-convertidos, let's remember what Deuteronomy 11 says. vamos lembrar do que Deuteronômios 11, Verse 18. verso 18. Therefore, you shall lay these words of mine in your heart and in your soul. Bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontlets between you and your eyes. You shall teach them to your children, speaking of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lay down, and when you rise up. You shall write them on your doorstops of your house and your gates, that your days and the days of your children may be multiplied in the land of which the Lord swore to your fathers to give them, like the days of the heavens above the earth.
Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atá-las eis por sinal na vossa mão, e elas vos serão por frontais entre os vossos olhos. E ensiná-la-eis a vossos filhos, falando delas sentados em vossas casas, e andando pelo caminho, e deitar-vos ao levantar-vos, e escrevê-las eis nos umbrais de vossas casas e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra, que o Senhor, com juramento, prometeu dar a vossos pais, enquanto o céu cobrir a terra. I know he was talking to the people of Israel here, Eu sei que ele estava falando com o povo de Israel aqui. but I think it shows the care we should give to the Word of God, to the Mas truth eu of acho que God. isso mostra a importância que a gente tem que dar à palavra de Deus. In Timothy, where we read, it Em said that Timóteo, onde a gente leu, fala que there will come a time when they will chegará um tempo onde rise teachers for themselves, eles vão levantar professores para si mesmos, Pastors. mestres, pastores, people who will give in to the pressure pessoas que cederão à pressão and change the Word. e mudarão a palavra, Because what's more important is for numbers, not lives. porque os números acabam se tornando mais importante do que a verdade. And they will believe in fables. E eles viverão de fábulas. The Word of God, A palavra de Deus, changed, diluted, mudada, exchanged, transformada, even in the smallest diluída, way, mesmo da menor forma que seja, is not the truth. não é a verdade, It's fables. é a fábula. Amen. Amém? So let's live for the truth. Então vamos And let's falar a stand verdade, up proudly vamos, for what we believe in. vamos nos posicionar Amen. por Let's aquilo stand que to a our gente feet. acredita. Vamos nos colocar de pé. Amen. Amém?